Para quem não me conhece, eu sou o Wilder Sidney, sou médico educador, e nessas consultorias aqui, a gente fala com um médico, né, a gente direciona alguma dúvida dos médicos que utilizam a nossa metodologia, o CVM, né, a metodologia que tem aí ajudado centenas de médicos, Brasil afora, a fazer parte dos 15% de médicos que vivem de atendimento particular, né, que exercem a medicina como sempre sonharam, que têm um retorno financeiro mais justo e que têm mais qualidade de vida. Hoje eu estou aqui com um convidado muito especial, o Dr. Rodrigo, ele vai já se apresentar aqui. Então é isso, fica com a gente aqui porque a intenção desse conteúdo é óbvio, ajudar o Rodrigo, você também pode aprender muito, né, com as dúvidas do Rodrigo aqui. Afinal, inteligência é quando a gente aprende com os nossos próprios erros, e sabedoria é quando a gente aprende os erros dos outros. Então, um conteúdo para que você, né, se torne um médico, uma médica mais sábio. Rodrigo, meu amigo, obrigado, gratidão de verdade pela sua generosidade, pelo seu tempo, né? Eu espero retribuir, estando à altura aí. Vou fazer o meu melhor para poder te responder, te dar um direcionamento aí para que você saia desse nosso encontro aqui com um pouco mais de clareza sobre os próximos passos aí. Eu não te falei, mas olha só, eu claro que tive que deixar as crianças assim, em um lugar seguro para não fazer som. Meu filho mais velho falou assim, por acaso essa aula é daquele clubinho que você está participando? Eu falei, daquele clubinho lá, assim, eles acham que te conhecem mais do que eu, igual a filha da Marina. Mas então, Entendi. Vamos direto ao ponto. Ontem a Marina falou do pai, hoje eu queria falar um pouco do consultório, tá? Algumas coisas do consultório. Acho que a gente pode dividir em três principais temas, né? O primeiro é a secretária, o segundo são os POPs e o terceiro é a organização, tá? Tá. Vamos começar pela secretária? Eu só queria te pedir primeiro para você se apresentar, falar qual a sua especialidade, de onde você é, só para os colegas. Eu acho que pelo sotaque já deu para ter uma ideia, mas... Eu sou, então, Rodrigo, eu sou de Santa Catarina, mas moro no Paraná já há mais de 20 e poucos anos. Me formei lá em Medicina, na Universidade Federal do Paraná, fiz clínica médica, depois gastroenterologia, e hoje eu executo atendimentos em gastroenterologia ambulatorial, como minha principal área de atuação, especialmente em doenças intestinais, sejam funcionais, sejam doenças imunológicas. Show de bola, show de bola. E hoje, como é que está a tua jornada no atendimento particular? Hoje você já está no... Eu já completei, sim. Pode falar. Eu já completei a transição, é uma transição já lenta, tem alguns anos, mais de 5 anos provavelmente, mas dos últimos 2, 3 anos eu já atendia praticamente só pacientes em particular. O CVM entrou na minha rotina a partir de agosto ou setembro do ano passado e funcionou como um impulsionador praticamente. Show de bola, agora sim, agora as apresentações feitas e então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Clínica que Encanta, não é isso, Rodrigo? Então agora eu passo a palavra para ti, pode ficar à vontade para trazer um pouco do contexto, da pergunta e do contexto para a gente poder começar a aprofundar sobre isso, tá? Então eu tenho uma cola que eu dividi acho que 3 assuntos. Então primeiro a secretária, todas as nossas conversas em grupo que eu vejo dos outros colegas, uma dificuldade em comum que eles têm, engajamento, né? Assim, como melhorar o engajamento da secretária no espírito da coisa da tua empresa, né, que é o teu consultório, né? Uhum. Você tem alguma dica para passar para a gente, para todo mundo? Como melhorar o engajamento? Pode falar um pouquinho mais? Pode externar um pouquinho mais da tua dificuldade específica, por exemplo? Apesar de haver POPs estruturados, eventualmente eles não são respeitados. Apesar de haver treinamentos, nem sempre eles se tornam em alguma coisa eficaz ou da forma como você gostaria que acontecesse. Isso é uma dificuldade coletiva, vou falar assim, né? Acho que é sempre um crescimento, né? Nunca é perfeito do começo, existe uma curva de aprendizado, mas existe algo que a gente possa fazer a mais para melhorar esse engajamento, para melhorar essa taxa de acerto, que é que justamente a gente procura, né? Excelência no atendimento, começa da excelência do bastidor, né? Entendi. Antes de eu falar, eu quero te perguntar o que você já tem feito, porque eu sei que você já tem feito algumas coisas. Bom, a gente aproveitou aquela semanada entre o Natal e o Ano Novo, que foi uma semanada de estudos, para, de fato, colocar os POPs no papel. Os POPs no papel dá trabalho, hein? Dá trabalho para fazer isso.
que é todo o pensamento desde a entrada do paciente até a saída, do antes dele chegar e do depois dele chegar. Então, a primeira coisa é POP. Segunda coisa é apresentar o POP, né, para quem de fato vai executar e mostrar, compartilhar, na verdade, né, impressões, o que acha que está certo, não está certo, o que pode funcionar, o que não pode funcionar, o que vai atrapalhar, o que não vai atrapalhar. A terceira é fazer treinamentos. Treinamentos acho que ainda preciso melhorar, porque são aquelas reuniões semanais, né? Mas volta e meia ainda a gente percebe que tem coisas a melhorar. Eu vou trazer, na verdade, uma dúvida que talvez não seja minha diretamente, mas de outros colegas nossos CVM, apesar de todo POP, de todo treinamento, eu ainda percebo que não está sendo feito da forma como eu gostaria que tivesse sendo feito. Qual a melhor saída aqui? É feedback, né? Acho que é o feedback mesmo. Não, eu queria entender, porque assim, eu queria entender primeiro, de verdade, assim, meu foco agora 100% aqui vai ser em você. E eu acredito que eu te ajudando, a gente vai conseguir ajudar os colegas, né, que possam estar nessa mesma situação. E aí, por isso que eu tô querendo entender, né, mais profundamente a tua situação mesmo. Então, hoje, como é que tá de secretária na tua clínica hoje? Você tem uma, você tem mais de uma, como é que é? Uma só. Uma só. E hoje é você e a sua esposa ou tem mais alguém? Isso. Só são vocês dois? Não, tem mais um. O meu cunhado também atende lá, também é médico, atende. Mas basicamente quem usa os serviços da nossa secretária somos eu e a minha esposa, Julia. Tá, então é uma secretária para basicamente dois médicos, pessoas, certo? isso. E aí vocês têm POPs. E a gente divide. Pode falar. Os POPs são um comum, né? Porque quando a gente criou, a gente já pensou na estrutura de atendimento que sirva para ambos. É muito mais fácil, certo, né? Ter um POP que atende a todos do que POPs individuais. Então vamos lá. Eu acho que já deu para ter uma noção mais geral. Mas assim, o que a gente tem? Na nossa metodologia, a gente fala de uma sequência de 3 passos, né, Rodrigo? Que a primeira é o recrutamento. Como é que foi feito o recrutamento da tua secretária? Foi uma escolha a dedo. Fala mais sobre isso. Não fiz o processo seletivo que vocês sugerem no programa, porque o passo final da minha transição, na verdade, foi sair de uma estrutura que eu estava há mais de 10 anos, que era um atendimento dentro do hospital, para sair, de fato, para um consultório particular. Então, eu saí de um ambiente que eu tinha custo zero operacional para um ambiente em que agora sim eu vou começar a assumir os meus custos e fazer do meu jeito, tá? Nesse meio tempo, claro, já tendo algumas noções do CV, eu já fui percebendo quem aqui que tem um perfil que pode me ajudar. Na verdade, seria um perfil de inovação, né? de fazer diferente do que sempre foi feito. Um perfil de aprender e que tivesse habilidades, né, seja de comunicação ou até mesmo habilidade digital, né? E dentro do DAIC, que já existia lá no hospital, eu convidei para conhecer qual era a ideia, qual era o plano e convidei para trabalhar com a gente. Ela aceitou e ela foi contratada com base no que eu já conhecia. Então, ela saiu da estrutura do hospital e entrou na estrutura do consultório da clínica. Esse foi o meu processo de seleção. E em cima disso, num primeiro momento, sem os treinamentos, e agora no segundo momento, com os treinamentos dirigidos para a clínica, ela está trabalhando com a gente, está crescendo junto. Assim. Entendi. E você falou de 5 anos que tu está fazendo essa transição. Nesses 5 anos, quanto tempo ela está com vocês e quanto, assim, vamos colocar 5 anos. 4 anos sem o treinamento CVM e agora alguns meses com o treinamento CVM, é isso? Tá. Talvez até um pouco mais do que 5 anos. Vamos lá, uns 7, 8 anos. Ela trabalhava no hospital nesse mesmo período. Ela trabalhou no hospital nesse mesmo período em que a transição foi acontecendo. Entendi. E aí você conheceu ela lá dentro e fez o convite para ela. Entendi. Sim. Então, assim, acho que a primeira coisa, Rodrigo, te perguntar, assim, o nível de satisfação sua, como, assim, se tu pudesse dar uma nota de 0 a 100%, qual é o teu nível de satisfação em relação ao atendimento das expectativas da profissional, né? Lembrando que a gente está avaliando a profissional e não a pessoa. Qual é a tua satisfação? Só para a gente ter um ponto de partida.
mais de 90%, 95%. Eu acho que Mais de existem 90%. assim, coisas pontuais assim, a serem corrigidas, mas é Show. isso que eu tô... Provavelmente é um treinamento contínuo, né? De todos, né? Meu e dela, né? Em paralelo. Né? Perfeito. Não, perfeito. Porque assim, ó, o que acontece é o seguinte, o recrutamento, a gente recomenda mesmo que você faça um processo seletivo, você conheça outras pessoas, que você faça testes, né? Isso não só a gente recomenda, isso a gente trouxe, né, de experiências de pessoas que são muito mais, né, que são especialistas nisso. O recrutamento a gente considera como 70%, se a gente for pegar 100%, assim, para ter uma secretária ou um recepcionista, um gerente de relacionamento, 100%. Se a gente pudesse dividir, que a gente acredita que 70% do sucesso esteja no recrutamento. Por quê? Porque é no recrutamento que você vai exatamente alinhar o quê? Os seus valores, o caráter da pessoa, os seus valores com os valores da pessoa, né? O seu modus operandi com o modus operandi da pessoa principalmente isso, porque a parte técnica você treina e entra o segundo passo da nossa metodologia aqui, que é o treinamento em cima dos POPs, dos procedimentos operacionais padrão. Que aí a gente aqui, isso não é nada baseado em ciência, isso é do departamento de estatística do CVM, tá? 20% a gente considera do sucesso nos POPs, o treinamento dos POPs, e 10% nos feedbacks. Então, 70% recrutamento, 20% treinamento e 10% no feedback. A grande questão, Rodrigo, é que a maioria dos colegas não segue nenhuma dessas três, não faz um recrutamento, não tem treinamento, não tem POPs e muito menos dá feedback. Na verdade, a gente pela experiência que eu tenho aí desses 3 anos convivendo com médico diariamente, né, e fazendo pesquisas, né, a gente neste momento está com um grupo de secretárias, né, e a gente pode dizer que a gente está com a nata da nata das secretárias do CVM e as respostas não são nada animadoras que elas nos dão, entendeu? A gente está fazendo um primeiro momento com elas, a gente vai acompanhar um grupo de secretárias, né, por 3 meses, a gente está fazendo esse movimento de entender primeiro quem são essas pessoas, o que elas já estão fazendo. Então, por exemplo, a gente fez 2 perguntas que foram chaves. Assim. Primeira pergunta, você já fez algum curso específico para atendimento particular? E 90% respondeu que não. Né? A segunda pergunta, você foi treinada nos procedimentos operacionais padrão do CVM? 90% disse que não. Então, assim, aí a gente passou isso para você, né? E algum de vocês falaram assim, Sidney, mas pode ser que elas não tenham entendido o que é o treinamento dos POPs. E aí a gente volta, né, Rodrigo, lá para a aula de comunicação. Quando no processo de comunicação entre o emissor e o receptor, quando o receptor não entende, de quem é a responsabilidade por essa mensagem não ter sido entendida? É do emissor. Do emissor. Uhum. Então, se você falou assim, como fazer a secretária seguir os POPs, né? Como fazer ela engajar? Você tem que se melhorar. Você tem que melhorar o seu processo de comunicação, o seu processo de treinamento, o seu processo de comunicação, o seu processo de persuasão, o seu processo de convencimento de que aquilo que você está propondo para ela, assim como você faz com os pacientes, você precisa fazer com ela. Existem... eu tenho estudado muito gestão, né? Esse ano é o ano de realmente me formar em gestão, porque é uma frase que eu acho que é minha, eu não ouvi de ninguém, mas, enfim, se alguém souber que alguém fala isso também, por favor, pode falar que eu não tenho problema nenhum de dar os créditos. Mas o que eu descobri nesses 3, 4 anos como empreendedor é que quando a gente aprende marketing e vendas, a gente consegue enriquecer. Mas é aprender gestão que vai fazer com que você continue, porque se a gente pegar os estudos sobre as pessoas que ganham na Mega Sena, né, milhões, ficam milionários da noite para o dia, os primeiros 5 anos elas voltam a ter a mesma renda que tinha antes de ganhar os milhões. Então, gestão hoje para mim, né, principalmente, e isso eu falo principalmente para os médicos que já estão, mas eu já vivo de particular, já tenho uma renda alta. Você precisa aprender sobre gestão, porque se você não aprender, de um dia para a noite, as coisas podem mudar, vem uma pandemia e seu império pode ruir. Então, gestão hoje
é fundamental para quem realmente quer ter um consultório particular sustentável. Eu acho que mais do que foco em faturamento, eu quero faturar 50 mil por mês, 100 mil por mês, o foco deveria ser, eu preciso de um consultório, eu quero ter um consultório / empresa sustentável, que mantenha o meu estilo de vida, que mantenha o estilo de vida da minha família, que possa fazer com que eu possa remunerar bem meus funcionários, né, que eu possa oferecer, né, um atendimento com dignidade, com conforto para meus pacientes. Eu acho que esse deve ser o foco. E aí, a consequência disso vai ser, né, você ter uma empresa, né, com processos de gestão bem feito, com pessoas, né, que estão alinhadas com você, com seus valores, com a sua cultura, com a cultura do seu negócio, do seu consultório. E com isso também você vai atrair pacientes que se identifiquem com aquilo, né, que queiram aquilo. E aí é o círculo virtuoso que tende a se perpetuar. Eu comprei um livro, que eu já tinha ouvido o podcast, do Jim Collins, que chama Feitas para Durar. Ele estudou, Rodrigo, as empresas que se perpetuam, assim, apesar de tudo, entendeu? Apesar das crises, né? Empresas centenárias, como Coca-Cola, né? Como GM, enfim, Volkswagen. O que ele descobriu? Vou te perguntar agora, hein? Se não souber a resposta, tudo bem. O único fator que faz com que essas empresas durem, se você pudesse chutar, qual que seria? As que melhor se adaptam, eu imagino, às mudanças. Quase isso. Eu acho que isso está dentro, né? Eu acho que se não houver adaptação, não tem jeito, né? Isso aí é de Darwin, né? Isso aí é uma resposta que cabe em toda pergunta, né? Mas um único pilar dessas empresas, que é comum para todas essas empresas, segundo o Jim Collins, tá? É a cultura, Rodrigo. Cultura. Uhum. O que é cultura? Cultura é o jeitão da empresa. Isso. O jeitão da empresa, você tendo ou não tendo cultura, ela existe. Então, lá no teu consultório existe um jeitão. É o jeitão como as coisas funcionam, entendeu? E aí, a cultura é quando o dono estabelece esses pilares. Então, por exemplo, você como dono e Juliana como dona, vocês têm que sentar e escrever um código de cultura. Quais são os valores inegociáveis? Então, por exemplo, aqui no CVM, um valor inegociável é a integridade. A gente tem que ser íntegro com os nossos clientes, a gente tem que ser íntegro com os nossos funcionários, a gente tem que ser íntegros com tudo. Integridade é um valor inegociável. Então, por exemplo, a gente está neste momento agora, a gente está em processo de seleção com alguns colaboradores, né? A gente está avaliando. E o principal é a integridade. Integridade as pessoas, assim, é algo muito mais. Mas o conceito de integridade vai muito além do que a gente às vezes imagina. Integridade é você estar por inteiro, por exemplo. Então, por exemplo, teve uma colaboradora, um colaborador, né, eu vou deixar aí no ar para não identificar a pessoa, que na primeira semana eu senti que a pessoa não estava sendo íntegra, entendeu? Com a empresa, não com o Sidney. Você tem que entender que você como dono, Rodrigo, você é o guardião da cultura da sua empresa. E isso é ótimo porque, por exemplo, uma vez aqui no Brasil, infelizmente, o jeitão, a cultura, né, o jeitão, na verdade, o jeitinho brasileiro será que não teria como a gente dar um jeitinho? Então, por exemplo, você cria regras no seu consultório de, por exemplo, lá no POP, né? Os atrasos são tolerados só até 15 minutos. Aí o paciente chega com 20. Aí a sua secretária vai lá e fala assim, vai lá, bate no seu consultório e diz, com licença, doutor. Doutor, o paciente fulano de tal chegou com 20 minutos de atraso. A gente pode dar um jeitinho? Se você disser sim, e se você tiver colocado como cultura, um dos pilares inegociáveis da cultura é a integridade, você está atraindo a sua própria empresa. Então, por exemplo, a gente fez um desafio agora, não foi? Recente, agora em dezembro. Dos alunos. Sim, a gente fez um desafio com vocês. Teve gente que me procurou e perguntou, eu não posso fazer de determinada forma? Eu falei, e agora já não é mais o Sidney. Eu crio amizades, né? Eu crio amizades com meus clientes. Eu não tenho clientes, eu tenho amigos. Mas mesmo para os meus amigos, eu falei, se eu fizer isso, eu tô me traindo, eu tô traindo a minha empresa, que é hoje quem dá o sustento da minha família. E você como meu amigo, você como minha amiga, você não vai querer que eu faça isso, né? Então eu não posso deixar de ser íntegro comigo, eu não posso deixar de ser íntegro com os colegas que estão cumprindo o desafio e dar um jeitinho para você. Não posso. Quando você tem pilares de uma cultura com valores inegociáveis, Rodrigo,
cara, fica mais fácil gerir. Porque agora você tira a... Sabe qual é a dificuldade? Isso não é ensinado para o médico, né? Ele simplesmente Não, cai de paraquedas. nada do que a gente, quase nada do que a gente for falar aqui é ensinado, quase nada. Mas é isso. É você sentar com a Juliana. Talvez minha sugestão seria pegar a rede de apoio de vocês, que eu imagino que vocês tenham, deixar as crianças um final de semana com a rede de apoio. É porque no meu mundo isso ainda não é possível. Eu não consigo deixar minha filha, né, com a minha rede de apoio e ficar fora. Mas se isso for possível na sua realidade, mesmo que seja um turno, deixar com a sua rede de apoio as crianças, cara, ir para um resort, ir para um local que vocês gostem, que vocês possam ficar de boa, tranquilo, e vocês irem lá com um único objetivo. Não é só para relaxar, não. É para vamos escrever os pilares da cultura da nossa empresa. Quais são os valores que para você é inegociável? Juliana, quais são os valores para você, Rodrigo, que são inegociáveis? Vocês vão escrever separados. Depois vocês vão pegar o que é em comum e vocês vão ter os pilares da cultura da empresa de vocês. E aí a primeira e mais importante reunião que vocês vão fazer na semana seguinte, na segunda-feira, com a secretária de vocês, é passar esses valores com exemplos e dizer que a partir daquele momento aquilo ali vai ser cobrado. E criar regras. Essa semana eu dei uma terceira advertência para um funcionário meu. Eu falei assim, essa é a terceira advertência verbal que eu estou te dando em relação a essa função que você não está cumprindo como a gente tinha pactuado. A próxima vez... não vai ser mais advertência. A próxima vez, talvez, eu já precise contratar uma outra pessoa. Tudo bem, estamos entendidos. Aí a pessoa, não, Sidney, estamos entendidos. A gente tira a pessoalidade de lado. Essa pessoa que eu falei, eu tenho um carinho enorme, eu gosto demais. Mas sabe o que eu entendi? Sabe o que eu aprendi, Rodrigo? Que, estudando sobre cultura, é que a gente tem que entender que quando a gente fala de cultura, quando a gente fala de empresas, você tem que entender que aquilo, e principalmente no seu caso, que você já vive disso, aquilo é que mantém, você depende daquilo. A escola dos seus filhos, a comida que o teto dos seus filhos, né, que eu imagino que hoje, né, você como pai, eu sou pai também, a coisa que mais me dói é poder faltar alguma coisa para minha filha, para o meu filho que está vindo aí. Então, assim, se eu tiver que demitir o meu melhor amigo, eu vou demitir. Se eu tiver que demitir a minha esposa, a minha mãe, o meu pai, eu vou demitir. Por quê? Porque eu tenho prioridades muito, muito claras na minha cabeça. E a segurança da minha família é a prioridade número 1. A minha segurança. E aí entra de novo a questão da comunicação, né? Da gente poder fazer isso de forma respeitosa, de forma cordial, de forma, né, sem precisar ser grosso, sem precisar, né, humilhar ninguém, sem precisar elevar o tom de voz, fazendo uma comunicação na medida do possível não violenta, né? E eu sei que é um desafio, porque também isso a gente não aprende. Por isso que na lista de livros que a gente recomenda livros sobre comunicação, né? Esse ano a gente já fez um desafio público, um dos colegas da família CVM vai fazer uma aula sobre o livro Comunicação Não Violenta, porque eu acho que isso é uma das coisas que pode ajudar a humanidade. Quando a gente consegue ser assertivo, né, Rodrigo? Quando você consegue falar algo que você gostaria de falar para uma pessoa que você gosta, de forma que que a mensagem não te torne, né, não torne a pessoa, não seja agressiva para a pessoa e a pessoa realmente entenda aquilo, cara, isso você hackeou a vida. Isso vale para os relacionamentos conjugais, vale para os relacionamentos entre pais e filhos, entre amigos, entre sociedades, entre funcionários, entre empregados e chefes, entre chefes e empregados. Isso mudaria o mundo, isso evitaria guerras, cara. Imagina uma ligação entre, sei lá, Saddam Hussein e George Bush, lá atrás. Uma comunicação não violenta teria evitado a guerra do Iraque. Foi isso, né? Sim. Então, às vezes é isso, cara. Às vezes as pessoas perguntam assim, Sidney, você acha que eu preciso dar um bônus para engajar minha secretária? Você acha que eu preciso remunerar bem minha secretária? Você acha que eu preciso colocar metas para minha secretária? E a resposta para as 3 perguntas é sim, isso ajuda. Mas, Rodrigo, sabe o que eu pessoalmente acredito, Rodrigo? Como uma pessoa que foi recepcionista por 5 anos, 6 anos, na verdade, mais de 6 anos, 2005 até 2010, 5 anos. 5 anos eu fui recepcionista de um serviço de saúde, onde eu lidava com médicos, com enfermeiros, com equipe multidisciplinar, com profissionais de saúde. Sabe uma das coisas que mais era importante para mim, quando eu era recepcionista, era ser visto como gente, era ser tratado como gente, principalmente pelos médicos. Então, assim,
Você quer engajar sua secretária? Trate ela como um ser humano igual a você, porque ela é. Isso, para mim, pessoalmente, Sidney falando, é o mais importante. Agora, remunerar bem, é claro que todo mundo quer ser remunerado. Colocar metas, é claro que quando a gente tem metas, né, a gente, né, dá estímulo para a pessoa para ela se esforçar, né, porque senão ela acha que está tudo bem. Bonificar, quando ela bater a meta, ótimo, né, e eu sei que você já faz isso. Mas assim, qual o pulo do gato, se é que existe? Eu não acredito que você não faça isso, tá? Não estou dizendo que você não faz, mas se você puder intensificar o que você já faz para valorizar a pessoa da sua secretária, eu penso que isso muda o seu jogo. Eu penso que isso vai mudar o seu jogo. Eu penso que isso vai mudar o seu jogo. E uma outra coisa também que eu acho que é muito importante é na hora do feedback, sabe? Na hora de dar o feedback. Esse feedback semanal. Então, uma das coisas também que a gente não aprende na formação é dar feedback. Você já teve a oportunidade de alguém te ensinar a dar feedback? Não, fora do CVM, não. Pois é. Como é que a gente recebe feedback na nossa formação, né, Rodrigo? Eu preciso falar isso porque, infelizmente, ainda eu acredito, né? Tomara que tenha mudado, tomara que esteja mudando, mas eu acho que ainda predomina o feedback totalmente destrutivo na formação médica tradicional. E eu acredito, inclusive, que é por isso que a maioria dos médicos tem dificuldade de aparecer nas câmeras, tem dificuldade de se expor, porque a gente é tão humilhado, cara, a gente é tão escrachado, que aqui, ó, a Cristiane tá falando isso, a Globo não mostra. Cara, às vezes a gente passa uma semana estudando livros, artigos, prepara um PowerPoint ou um Prezi, uma apresentação incrível, né? Fica noite sem dormir, porque às vezes quando a gente está nesse processo de formação, a gente estuda durante o dia, às vezes trabalha à noite. No meu caso, eu estudava de dia, trabalhava à noite, e aí você vai lá e se prepara, dá o seu melhor para apresentar um seminário na frente de todo mundo, aí depois vem lá o staff e te humilha, cara, e fala assim, que porcaria é essa, sabe? Eu já ouvi, tipo assim, de professor meu assim, isso tá horrível, foi a pior apresentação do mundo. Cara, isso destrói a autoestima de um ser humano que está em formação, sabe? Isso destrói. Agora, vamos trazer para a nossa realidade da secretária. Imagina você dar um feedback para sua secretária assim, vamos chamar aqui vamos dar um nome hipotético para a pessoa, vamos chamar de Gestrudes, né? Gestrudes, você vai dar o feedback semanal, aí você vai sentar com ela, né? E vai pegar o celular para olhar as conversas de WhatsApp. Aí você vai lá ver que ela não está seguindo nada do que vocês pactuaram, do que vocês colocaram lá nos POPs, de como atender o cliente, de como responder, de como, né, enfim, um exemplo só, né? Ô, Gestrudes, é essa aqui, Gestrudes, você fez aqui, eu não tinha te falado, Gestrudes, que era para tu fazer assim, 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 assado, Gestrudes. Olha só o que tu fez, desse jeito aqui a gente vai quebrar, a empresa vai pro buraco, o consultório não vou conseguir te pagar, Gestrudes. O que você está fazendo com a autoestima da Gestrudes? O que esse médico está fazendo? Está destruindo e tá criando uma inimiga interna. Vai ter fogo amigo. Vai ter fogo amigo. Essa pessoa vai de alguma forma. É a lei do universo, eu acredito muito. A maior lei do universo, a maior lei da vida. Dás e receberás. Agora muda o processo de feedback, Rodrigo. Marca o teu feedback, sugestão só, tá? Você e a Juliana, sexta, o dia do feedback vai ser sexta no horário do almoço. Vocês vão ter o momento do feedback na sexta-feira no horário do almoço e vocês vão almoçar fora os três. Num restaurante bacana. Você vai levar a sua secretária, como é o nome dela? Vocês vão levar a Jane para almoçar num lugar bacana. Um lugar que talvez um lugar que ela não vá sempre, mas com vocês ela vai toda sexta. Isso é um investimento que vocês vão fazer, entendeu? E aí, chegando lá, você vai primeiro ouvir. E aí, Jane, como é que foi essa semana? Apreciar a comida de vocês, vão ouvir. Depois que vocês ouvirem, vocês anotem, né? E aí, você, de posse do celular, do WhatsApp, de posse de uma planilha que você vai começar a medir os números, de posse de uma pesquisa de satisfação dos seus pacientes, inclusive sobre o atendimento da secretária, de posse da avaliação do Google Meu Negócio, do seu site do Google Meu Negócio, você vai, aí agora entra a técnica de feedback. Ouviu meu áudio de ontem sobre feedback? Sim, feedback sanduíche? Uhum. Começa, vê se você pegou. Começa sempre foi uma coisa boa. Começa sempre elogiando. Coisa boa. Uhum. Todo mundo tem uma coisa boa. Elogiando uma coisa boa específica. Então, por exemplo, imagina que ela teve que o absenteísmo caiu em relação à semana passada. Jane, eu queria te parabenizar. Jane, né? Jane, eu queria te parabenizar porque essa semana nosso índice de absenteísmo caiu de 3 para 1,5. Parabéns, viu? Isso aqui, com certeza, é fruto do seu esforço, né? De estar
né, melhorando sua comunicação aí dia a dia. Eu sei que não é fácil, eu sei que você não recebeu treinamento para isso. Ó, a gente está junto. Isso é se colocar junto, né? Se colocar como ser humano junto com ela. A gente está junto nesse processo de evolução. Como eu já te falei antes, o seu trabalho é tão importante quanto o meu no nosso consultório particular, tão importante quanto o da Juliana. Por quê? Porque isso aqui é uma engrenagem, é um sistema que funciona onde cada um é importante. Se você trata bem o paciente de primeira vez, por exemplo, no WhatsApp, a chance dele se tornar o nosso paciente é maior, e depois dele voltar é maior. Né? Então, assim, o seu trabalho é extremamente importante. Então, parabéns. Se você quiser ir além, toda vez que ela bater uma meta e você quiser dar um mimo para ela, dá um mimo para ela. Sabe? Pergunta dela de forma... Sabe, já leu o Mito do Empreendedor? Não, só ouvi. Bota na tua lista aí, Mito do Empreendedor. Uhum. Lá no Mito do Empreendedor, uma das coisas legais que ele ensina é que você precisa conhecer o seu cliente. Então, vocês precisam... Trata a sua secretária, anota isso, trata a sua secretária como um cliente. Então precisa entender quais são as dores, quais são os sonhos, quais são as dúvidas, quais são os medos, quais são as objeções que ela tem. Faz um forms para ela e um dia qualquer, do nada, Jane, responde esse questionário, por favor, pra gente, a gente quer te conhecer melhor. Cara, vai que o sonho dela, às vezes, às vezes a gente imagina sonhos como algo muito grande, mas, tipo assim, às vezes a pessoa quer, sei lá, tipo um sapato de salto alto de determinada marca. Imagina determinado mês onde vocês batam uma determinada meta e nessa reunião de feedback de almoço, você e a Juliana, né, eu acho que vai ficar legal a Juliana entregando, né, não sei, porque talvez gere mais conexão, não sei, tô aqui, e entregar aquilo que ela colocou no Forms lá como algo que era um sonho dela, sabe, e ela receber. Às vezes, isso ali o preço daquilo, falando financeiramente, é um preço que era menor do que uma bonificação, que você talvez seja AD, mas o valor emocional, Rodrigo, cara, você ganha essa secretária para sempre, entende? E aí, a copy de venda delas, ela vai começar a dizer, ó, além do Dr. Rodrigo e da doutora Ju, quando for falar de ti, né? O Dr. Rodrigo é incrível, aí ela fala os pops, mas, cara, cada vez mais que você utilizar esse gatilho mental da reciprocidade, da afeição, sei lá, o gatilho mental do se importar de verdade, ela vai te vender o seu serviço muito mais naturalmente. Ela vai dizer, mas deixa eu te falar, eu tenho tantos anos como secretária, eu nunca vi um médico como o Dr. Rodrigo, um ser humano como o Dr. Rodrigo. Isso é copy de venda pura, porque, como você já sabe, a técnica de venda e de marketing mais poderosa do mundo, Rodrigo, é o quê? É a verdade. É a verdade. Então, assim, anota aí, faz um forms para descobrir quais são, para conhecer melhor a Jane, que talvez você não conheça. E na medida do possível, quando ela bater uma meta, traz um mimozinho, né? Faz perguntas específicas. Tem alguma coisa material, algum bem? Aí dá exemplo lá, bota entre parênteses algum exemplo. Um sapato, um relógio, alguma coisa que você deseja muito, mas que ainda não conseguiu obter. Cara, se for uma coisa muito acima do orçamento, faz isso lá, dá esse presente no Natal, entendeu? Dá esse presente no aniversário, dá esse presente. Então, voltando, feedback. Começa elogiando, aí depois... O que você faria de diferente, específico. Isso. Então, olha só, vamos aqui. Jane, eu estou vendo aqui uma mensagem no WhatsApp, né, de um cliente de primeira vez que não agendou. O que acontece? Vamos ver junto aqui, tá? Vamos ler junto. Ó, o paciente mandou mensagem tal horário, tá aqui, que dá para ver o horário, né? E olha só, você demorou aqui um tempo muito grande para responder. E eu sei que você tem muitas atribuições. Mas assim, vamos fazer o seguinte, vamos colocar como prioridade, quando você vê que é um paciente de primeira vez, um paciente novo, você responder em tanto tempo. Você acha que consegue? O que a gente está fazendo aqui, Rodrigo? A gente está fazendo o quarto passo da consulta. A gente está pactuando, né? A gente está pactuando com ela. Verdade ou não? Com certeza. E aí, ó, lembra, Giane, que lá no POP, né, ó, tá aqui o POP, aí pega o POP. Nesses casos, ó, quando o paciente pergunta o preço da consulta, você não começa respondendo o preço da consulta. Lembra? Começa falando do valor do atendimento, o diferencial do atendimento. Lembra que a gente combinou isso? Aí espera ela responder, porque talvez ela não lembre. Talvez não tenha consolidado na cabeça dela ainda a importância disso. E aí, outra coisa, o que é que você faz? Aí você usa as técnicas da consulta com a Jane. Vou te dar uma analogia, Jane. Aí usa uma analogia com ela. Usa uma analogia
que faça parte do mundo dela, que ela entenda. Faz sentido, Rodrigo? Faz todo sentido. E por último, aí, mais um elogio, né? Uhum. E aí, por último, mais um elogio também específico. Pergunta que não quer calar. O que dessas sugestões você já tem colocado em prática e o que você vai colocar em prática? A técnica de feedback eu já usava meio sanduíche. Mas provavelmente eu não era tão específico, e acho que isso é uma coisa para prestar mais atenção. E o segundo elogio, que fecha o sanduíche, né? Acho que ele precisa ser trabalhado, né? Esse Forms eu nunca executei, é uma boa ideia, mas já conversei a respeito. Aonde você gostaria de chegar? Qual a tua ambição, né? Assim, mas ele poderia ser mais específico, mais objetivo, que daí ajuda no dia a dia. E Isso. as reuniões elas têm data já para acontecer. É que a gente fez o POP, agora entre Natal e Ano Novo, veio férias, estou viajando ainda, mas elas têm data para acontecer nas terças-feiras, no começo da tarde, mas eu gostei da ideia do almoço, talvez seja até uma forma mais informal e dê mais tempo de conversar. Isso. Seria 1h da tarde, mas a gente antecipa para a hora do almoço. Sabe um dos pilares aqui do CVM que eu também vou me esforçar para poder incluir na nossa cultura, é que pode se divertir trabalhando. Na verdade, o trabalho tem que ser divertido, tem que ser mais oba e menos ufa, sabe? Lá do velho e o menino, do velho Tafu. Use a sua criatividade para ajudar a Jane a tornar o trabalho dela mais oba. Calça os sapatos da Jane, se coloca no lugar dela e além de perguntar, além de colocar isso no Forms, perguntar o que tornaria o trabalho dela mais divertido, mais alegre, o que você poderia fazer para ajudar nisso, mas usa a criatividade também, sabe? Tipo, usa empatia para, cara, se fosse eu, como que eu poderia, o que seria para mim? Só que, às vezes, quando a gente só pensa da nossa forma, para você talvez fosse, sei lá, ouvir uma música, para ela pode ser outra coisa, né? Por isso que tem que perguntar, tem que fazer o exercício de empatia, mas tem que perguntar também. Uma outra dica muito valiosa que a gente sempre dá no CVM, eu quero saber se você já está aplicando. Você já atendeu ela ou algum parente dela? Não, porque ela não tinha uma necessidade específica. Parente também, perguntei se alguém precisava, mas ninguém estava precisando. Mas a Juliana já atendeu o esposo dela. Show de bola. O cliente interno, né? Isso. A gente entende que, assim, a melhor técnica de venda para você treinar a sua secretária é fazer com que ela realmente enxergue o valor do seu atendimento. Por que seu atendimento é diferenciado? Existem várias formas da gente aprender, né, Rodrigo? Quando a gente estuda sobre andragogia, quando a gente fala de aprendizagem de adultos. E os adultos, eles aprendem mais fazendo do que só recebendo conhecimento. Por isso que, com toda a modéstia do mundo, né, não sou só eu que falo isso, mas por isso que a educação de adultos no Brasil é totalmente equivocada, porque coloca-se um monte de adultos numa sala de aula, por exemplo, faculdade de medicina. Eu já dei aula para 70 adultos, sabe? Isso na minha opinião, humilde opinião, é uma total perda de tempo. Uma pessoa só falando para 70 adultos por horas, o dia inteiro, não funciona. Se você duvida do que eu estou falando, dá um Google, não você, Rodrigo, mas você que pode estar ouvindo aqui, dá um Google depois e pesquisa sobre andragogia, como os adultos aprendem. Os adultos não aprendem só recebendo informação. Isso é pedagogia, é ensino de crianças. Adulto aprende fazendo. Então, se você quiser que sua secretária aprenda, que ela consolide como é que é o seu atendimento diferenciado, ao invés dela só ficar decorando os POPs, mostre para ela. Se for o caso, Rodrigo, faz uma simulação com ela, mesmo que ela não precise. E aí depois, numa das reuniões de feedbacks, você pega o vídeo e vai mostrando para ela, olha só, a importância de escutar, tá vendo? E aí você pergunta para ela, quantas vezes você já foi no médico e ele te escutou dessa forma? E aí ela vai consolidando. Uma outra forma que os adultos aprendem é o quê? É isso aqui que a gente está fazendo, dialogando. Então, atender sua secretária ou algum parente dela. Se você atender um filho ou um pai, meu amigo, é talvez até mais importante do que atender ela, porque, enfim, o paciente não é só um paciente, é o amor de alguém, né? Então, principalmente para os pediatras, para os geriatras da vida, para quem atende idoso, para quem atende criança, isso é uma sacada, só essa sacada vale muito dinheiro.
Tu perguntaste o seguinte, como melhorar o engajamento da secretária, como fazer ela seguir os POPs, como fazer ela seguir o padrão, o selo de qualidade CVM, o padrão CVM, apesar do treinamento e dos feedbacks. Te ajudei? Clareou mais? Está respondido aqui, com certeza. Show de bola. Respondendo individual, acho que recrutamento a gente acertou, porque os valores dela se encaixam nos nossos valores. POP já estão lá, o que a gente precisa é executar, treinar, melhorar. Rever, executar, treinar, melhorar. É uma questão de tempo, né? Tudo é muito novo, né? Nada se transforma em grandioso do dia para a noite, né? É uma questão de tempo. A gente está bem satisfeito, mas sempre pode melhorar, né? Exatamente. E aí, nesse momento, nessa transição, Rodrigo, eu acho que a mentalidade, talvez até para a gente, para o empreendedor, né, para o dono do negócio, para o médico, dono do consultório, se puder até escrever bem grande, assim, para colocar na mesa do consultório, para não esquecer, escrever uma palavra bem grande assim, ó, na verdade 3 palavras, paciência com a secretária. Ter paciência com a secretária. Tem que ter paciência. Tem que ter paciência com a gente. Por que a gente não tem que ter paciência com elas, né? Entender que, assim como a gente que está no processo de evolução, ela também. Assim como você que está dando o seu melhor, ela também. Né? Mas cada pessoa é diferente, né? Cada um aprende de um jeito, cada um tem um modus operandi diferente, né? Às vezes você tem um perfil mais coelho, né, de executar mais rápido, e às vezes ela tem um perfil mais tartaruga, de executar mais devagar. E aí é importante, por isso que é importante conhecer, né? Existe até um teste, Rodrigo, que eu acho que vale a pena você fazer, que você está no nível mais avançado de jogo, que chama o DISC. Não sei se você já ouviu falar. DISC é um teste de personalidade. DISC, D de dado, I de igreja, S de sabão e C de casa. Depois dá um Google e assim, você tem alguns sites que você paga uma taxinha pequena para a pessoa fazer um teste. E aí lá vai sair a personalidade. Aí de repente você poderia fazer a sua, a Juliana dela e a Jânia dela. Porque olha só, por exemplo, vou te dar um exemplo prático aqui do que acontece na minha empresa. Eu sou comunicador e executor, meu perfil predominante, assim, eu penso e já quero fazer, entendeu? E eu sou criativo, então, assim, as pessoas que trabalham comigo, elas ficam doidas às vezes, tipo, por exemplo, não sei se você já percebeu em algumas lives, eu não combino nada e eu falo assim, Thiago, vê pra mim aí o vídeo de não sei de quem. Aí ele fica, meu Deus do céu, entendeu? Eles ficam... E aí, o Adriano, que é meu braço direito no CVM, ele é totalmente o oposto de mim, ele é planejador, analista. Então, assim, já deu muito fight entre o comunicador, executor e o planejador analista. Agora, hoje, a gente se conhece, a gente se entende, entendeu? E aí agora flui melhor, a gente não tem mais discussões, a gente não tem mais atrito na comunicação, entendeu? Por quê? Porque ele sabe que ele já está preparado. Ele diz, cara, a qualquer momento o Sidney vai pedir uma coisa, nada a ver, ele vai querer mudar tudo no negócio, sabe? Você vai ver isso, né? Você tá mais próximo de mim, você vai ver isso durante o ano. Tipo, aconteceu isso agora, sábado, né? Tipo, não tava programado fazer tava programado um desafio, eu lancei 2 para você. Porque eu sou assim. E aí a minha equipe fica doida, diz, meu Deus do céu, como é que a gente vai fazer isso? Então, mas hoje a gente consegue, né, se organizar dentro do nosso caos. E cada vez mais a ideia é estruturar processos para que eu também me enquadre nesses processos. Porque não é só porque eu sou o dono que eu faço as coisas também, tem que seguir nesse modus operandi desse caos. Não, eu vou fazer os processos junto com a minha equipe e eu vou ter que seguir também. Porque senão corre risco de acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Steve Jobs, né? Ser demitido da própria empresa, que é dono, né? Isso é quando a empresa tem uma cultura forte. É você liderar pelo exemplo. E aí tem um outro livro que é incrível, que fala sobre isso, que é Sonho Grande, que conta a história do Jorge Paulo Lema e do sócio dele. Jorge Paulo Lema é um dos empresários mais bem-sucedidos do Brasil, né? É o dono da Embev, é o dono da comprou a Burger King, enfim, durante muito tempo foi o brasileiro mais rico, né, do país. E lá, ele também defende isso, ele tem uma cultura muito forte em todas as empresas dele. Quando fala cultura, começa com ele até
o cargo mais operacional possível. Todo mundo segue a mesma cultura. Ninguém tem privilégios. E isso é um grande desafio para as empresas. Porque, para pensar, como é que você vai colocar no seu POP, no seu POP não, nos pilares da sua cultura, assim, ó, pontualidade. Você vai exigir do seu paciente uma tolerância de 15 minutos de pontualidade, certo? Você vai passar isso para a secretária, certo? Como é que isso vai ser sustentado se você sempre chega meia hora depois? Você não pode ser o pior funcionário da sua empresa, né? Então, a melhor forma de você criar a cultura da sua empresa é pelo exemplo. É o meu desafio aqui. É o meu grande desafio aqui. Por quê? Porque eu sou um ser humano também, eu tenho meus defeitos, eu tenho as minhas fraquezas, e eu tenho que trabalhar as minhas fraquezas para poder ser exemplo para a minha equipe, para ser exemplo para os meus alunos, para ser exemplo... Porque eu acredito muito nisso. A melhor forma de ensinar é pelo exemplo. Como é que eu vou, por exemplo... Isso aconteceu ano passado. Meu grupo de mentoria, estava todo mundo criando coragem e, por exemplo, largando vínculos, largando plano, focando no consultório. E eu estava na zona de conforto onde eu ainda mantinha um vínculo público. Os meus alunos me incentivaram, e aí não estava coerente na minha cabeça. Pô, eu estou incentivando os meus alunos a tomarem uma decisão onde eles estão colocando, né, a pele dele em risco, e eu não estou. E aí eu fui lá e pedi, né, para sair do vínculo que eu estava lá ainda. Então, isso me deu mais legitimidade para ser um líder dos meus alunos, entendeu? E eu compartilhei isso com eles. Eu falei, tá aqui, pessoal, vocês não estão sozinhos não, a gente tá junto. Minha pele também tá em risco. Bora fazer acontecer. E foi incrível, e tem sido assim, sabe? Tem que lembrar disso, você tem que ser o exemplo, você e a Juliana tem que ser o exemplo da cultura que vocês colocarem no papel. Botar lá e escrever não é só para a Jane, não, e para os outros funcionários que vocês vão ter. É para vocês também, né? É para todo mundo que for entrar depois nessa empresa, que vai crescer, se Deus quiser, e vai se tornar cada vez maior e vai impactar cada vez mais pessoas, ajudar muito mais pessoas, né? Vai ter os braços aí, se Deus quiser, né? O braço assistencial, o braço educacional e uma hora de consultoria. Eu sei que você tinha mais coisas para a gente falar. Eu posso te entregar isso na nossa consultoria, que vai ser privada depois? Pode, sem problema, claro. Foi muito bom. Espero ter Não te só ajudado. Para mim, mas para todo mundo, na verdade, né? Isso que eu tinha falado. São coisas que a gente não é apresentado, não digo nem treinado, a gente não é apresentado durante a formação. E você vai seguindo exemplos, né? Muitas vezes os exemplos não são os melhores a serem seguidos. E sim, uma mudança de atitude, de perspectiva sempre é válida, né? Existe um jeito de fazer melhor. Né? Olha só, acho que é uma colega que colocou aqui, ó. A dimensão do olhar cresceu quando participei de alguns atendimentos e vi na íntegra como a médica atendia. Tá vendo? Não só palavras ao vento que eu tô falando, não. Tem aqui minha admiração pela médica que trabalho cresceu quando eu vi ela atendendo meus provado por A mais B. Porque tem muito essa pergunta, né, Rodrigo? Sidney, qual curso de treinamento de secretária vocês recomendam? Tem alguns cursos legais? Tem. Nada vai substituir você realmente treinar, entre aspas, né? Dividir com ela, persuadir ela a seguir a cultura da sua empresa, com seus valores. Nada vai substituir você estruturar os seus processos operacionais padrão, né? Seus POPs, e nada vai substituir o seu feedback. Você pode botar ela num curso de secretária de Harvard. É a realidade de Harvard, mas é a sua realidade que ela tem que aprender, não a de Harvard. Então, não existe um curso perfeito para secretária, existe o treinamento perfeito externo para secretária. Eu sei que todo mundo quer isso, mas a resposta não é o atalho fácil, a resposta é o difícil. É sempre essa escolha, né, Rodrigo? Conveniência ou comprometimento, né? Hambúrguer ou salada? Academia ou sofá? Participar do workshop médico de atendimento particular ou maratonar uma série do Netflix. Cara, é sempre uma escolha entre conveniência e comprometimento. Terceirizar, delargar o treinamento da secretária para um curso, seja pago ou gratuito da internet, conveniência. Comprometimento recrutar uma secretária que esteja de acordo com os meus valores da minha empresa, compartilhar com ela esses valores, separar tempo para escrever os POPs e compartilhar com ela e separar uma agenda de feedbacks, que de início é semanal, tá, pessoal? Depois, com o tempo, pode ser quinzenal, depois com o tempo mensal, depois com o tempo bimensal. O pessoal já estava preocupado, Rodrigo, com o custo do almoço, né, todo mês lá
No restaurante chique, talvez não precise ser um restaurante chique, tá, pessoal? Foi só uma ideia. Então, você vai ter sempre que escolher entre conveniência ou comprometimento. Rodrigo, eu tenho certeza, porque estou conhecendo mais de perto agora, tem escolhido comprometimento e tem colhido os frutos disso, né? De 7 anos para cá, tem escolhido comprometimento, né? E tenho certeza, Rodrigo, que o seu futuro aí, o futuro da Juliana e da Jane, dos pacientes de vocês, é muito próspero, é de muita abundância, é de muita saúde, de muita felicidade, de muita liberdade. E nesse processo, conte com o CVM, tá bom, meu amigo? Obrigado. Ótimo.